Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Larissa Veloso, eu sou consultora de marketing digital, sou criadora da Bravery Digital Marketing, que é uma agência de marketing digital, consultoria em marketing digital, automação de marketing, marketing de conteúdo. Mas além disso, eu não sou só isso, né? Não sou só consultora de marketing digital e empreendedora. Eu sou também a mãe da Corina, que é como a maioria das pessoas me conhece. Depois que a gente tem filho, é isso mesmo, né? A gente deixa de ser o fulano e passa a ser o pai ou a mãe do ciclano. Acho que todo mundo que tem filho aqui se identifica com isso. Então, eu sou a mãe da Corina, é uma princesa de 7 anos. E, além disso, eu sou professora de pós-graduação e de cursos online também. Muita gente não sabe, as pessoas que me conhecem não sabem, mas eu dou aula esse ano vai fazer 15 anos que eu dou aula. Então, eu comecei a dar aulas de inglês aos 17, e aí, por que então, né, só para vocês entenderem, por que então que a Larissa vai falar aqui, uma consultora de marketing digital vai falar sobre educação, afinal, será que tem cabimento, como diz meu pai, né? Então, para que vocês entendam, o que eu vou trazer aqui hoje é muito com base no meu conhecimento de ferramentas digitais enquanto professora online, né, professora de pós-graduação, professora de cursos de inglês há 15 anos, como eu falei, e como mãe também, e pessoa curiosa que está sempre fuçando novas ferramentas, etc, tá bom? Então, assim, só para deixar claro, eu não tenho formação na área educacional, eu não sou pedagoga, enfim, tá? Só para que vocês entendam isso, e que eu estou querendo trazer aqui mais voltado para o conhecimento das ferramentas digitais mesmo, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu quero trazer aqui uma reflexão, para todos nós aqui. Para onde será que a gente está se preparando? Para qual futuro nós estamos nos preparando? Para que futuro nós estamos preparando nossos filhos, né, nossos irmãos, enfim. Então, será que a gente está se preparando para o futuro que realmente vem pela frente? Ou será que a gente está se preparando para um futuro como aparece aqui atrás, ó, lá da época da Revolução Industrial, linha de produção, etc. Tá? E aí, outra reflexão que eu trago aqui, por que a gente continua aprendendo da mesma forma que há 100, há 200 anos? Então, há 100, 200 anos, talvez fizesse algum sentido. Eu estava até pesquisando sobre isso, e aí eu vi assim, que a educação no Brasil ela tem mais ou menos o mesmo formato. Claro, o conteúdo e tudo mais mudou muito ao longo dos anos, mas ela tem mais ou menos o mesmo formato desde que o Brasil é Brasil. Então, é sempre esse mesmo modelo aí, de alguém passando conhecimento e as outras pessoas só absorvendo. Será que é esse tipo de educação, de aprendizado, de estudo que a gente precisa ter nesse momento? Né? Vou deixar a reflexão aqui, não vou nem responder, porque eu quero que vocês pensem, enquanto professores, enquanto pais, etc., para que a gente comece a levar isso para a sociedade e, de certa forma, cobrar. Porque eu vejo que a educação é uma área que não mudou muito nos últimos anos, né? Nos últimos aí 100, 200 anos, porque a gente sempre fez assim, sempre deu certo, por que eu vou mudar agora? Né? E aí agora a gente está num momento aí, numa pandemia em que o Brasil, o mundo inteiro parou, tudo parou, as pessoas estão doentes, não podem sair, algumas pessoas, né, estão doentes, outras morrendo, e muitas, quase todas, não podem sair de casa. Então, a gente está passando por um momento enfim, de mudanças bruscas, e talvez quem mais esteja sofrendo nesse cenário aqui, sejam as escolas, e, como eu falei, eu vejo isso enquanto mãe, porque eu tenho acompanhado que muitas escolas não estão dando conta de, sabe, acompanhar mesmo essa mudança, né, acompanhar essa evolução, assim, pegar o que o mundo já evoluiu até aqui e, nesse momento, utilizar as ferramentas, utilizar tecnologias, utilizar estratégias para continuar educando. E aí o que tem acontecido é que muitas escolas literalmente pararam. E aí, assim, as escolas
pararam porque as crianças não podiam mais ir para a aula, mas a aula ela pode continuar, né? Claro que não é a mesma coisa de uma aula presencial ali, de contato com outros coleguinhas, com a professora, etc. Coleguinhas eu falo aí enquanto crianças, tá? Mas o fato é que dá para continuar, sim, ensinando, dá para continuar estudando, tá? Aí voltando aqui, né, em relação a isso, um número que eu achei bem interessante, eu peguei hoje, inclusive, um número da Unesco, 850 milhões de crianças e adolescentes no mundo estão sem aula. Agora, olha que curioso, isso aqui representa metade da população de crianças e adolescentes do mundo inteiro, tá? Metade dos estudantes do mundo estão sem aula. E aí, como que pode, né, um cenário desse em que em que tanta gente está sem aula, sendo que 4,5, opa, que está escrito no robô, não tinha nada escrito no robô, era só pressionar para ver alguma mensagem, para registrar alguma mensagem. Então, 4,5 bilhões de pessoas no mundo têm acesso à internet. 4,5 bilhões de pessoas no mundo todo são usuários ativos de internet. Tá? É um dado do site Statista, que tem estatísticas do mundo todo de várias coisas. E mais da metade da população mundial já tem acesso à internet, né? E aí hoje eu quero falar muito relacionado principalmente as escolas particulares, porque, por incrível que pareça, as escolas públicas continuam tendo aulas, né? Então, assim, o governo, principalmente o governo do Amazonas, conseguiu viabilizar aí as aulas ao vivo para crianças via TV, via YouTube, etc. Mas as escolas particulares não estão tendo isso, né? E aí eu resolvi colocar essa foto aqui porque enfim, acho muito curioso que a forma como as escolas escolhem para dizer que elas estão olhando para o futuro, que, enfim, que elas estão em dia com a tecnologia, etc., é colocar aula de robótica na grade curricular. Então, tem aula de robótica, tem aula de inglês, música, enfim, tem várias coisas. Mas aí, em um momento em que eu não sei se vocês lembram aqui desse jornalista, que acho que foi em 2018, estava dando uma entrevista ao vivo e aí, de repente, a filha dele apareceu ali atrás, e isso ao vivo na BBC, né? Estamos em um momento em que isso é uma coisa natural, isso é uma coisa que acontece hoje em dia para qualquer profissional, porque todo mundo está trabalhando em casa, isso é uma realidade, né? E aí o mais engraçado é que, como eu falei, a gente tem aqui as aulas de robótica, mas esses pais que estão trabalhando em casa, muitos pais estão sendo instruídos pela escola a ensinar o conteúdo, enfim, pedagógico, o conteúdo da escola mesmo em casa. E aí é uma situação até curiosa, porque eu já vi muito material, muito conteúdo criticando o homeschooling, né, que é a forma, a metodologia de pais ensinarem em casa, é uma escolha de pais que querem não levar os filhos para a escola, mas ensinar em casa. Então, a gente sempre vê principalmente escolas, principalmente pessoas de escolas criticando isso, e aí, nesse momento, a gente continua pagando escola particular e a gente está sendo instruído a ensinar os filhos em casa. Então, os professores muitas vezes mandam para a gente qual é a página do livro que a gente tem que ensinar para os filhos em casa. E, assim, a gente não tem a metodologia de ensinar esse tipo de conteúdo. A gente não tem como ensinar... Tudo bem, a gente estudou isso, né? Mas, e principalmente para quem tem filhos no ensino médio, fica até um pouco mais complicado ensinar aí biologia, física, química, história, etc. Enfim, então, ficou uma situação bastante complicada em que a gente está passando por isso aqui, mas não só, a gente também está trabalhando. Então, os pais estão em casa, mas eles não estão de bobeira. Assim, a maioria dos pais que eu conheço, graças a Deus, ninguém ficou desempregado, tá todo mundo trabalhando em casa e tendo que se dividir entre a casa, o trabalho e os filhos, ao mesmo tempo.
Então, e não é nem só os filhos, é a casa, o trabalho, os filhos e ser o professor dos filhos. Então, e eu vejo que isso está acontecendo muito porque as escolas não se atualizaram. Elas colocaram aí aula de robótica na grade curricular e tudo mais, mas elas não modernizaram a forma de oferecer o conteúdo. E aí uma coisa que eu estava pensando esses dias, assim, muito forte, é que nós precisamos trazer a educação para o século XXI. E aí nós, eu falo todos nós, eu falo nós pais, nós alunos, nós professores, diretores, coordenadores, gestores, enfim, nós, todo mundo que de alguma forma se envolve com a educação, a gente precisa fazer um esforço para trazer essa educação para o século XXI, porque a educação ficou no século passado, né? E aí, como que a gente pode... Os professores não pararam, né? Alguém está comentando aqui, os professores não pararam. Eu sei, a professora da minha filha manda aqui conteúdo, ela manda principalmente as atividades que devem ser ensinadas, ela grava, mas o que... E aí, o assunto que eu vou tocar aqui em seguida, tá? Eu sei que os professores não pararam, as escolas não pararam, mas a grande dificuldade foi que não houve essa modernização da forma de oferecer o conteúdo. E aí, existem sim algumas escolas que já estão passando por essa modernização, mas aí são as escolas que você vai pagar 2.000, 3.000 reais numa mensalidade de escola. Então, assim, muita gente nem ganha isso. Então, não tem como você pagar esse valor numa escola só porque ela é mais moderninha, tá? O ideal é que todas as escolas acompanhem essas evoluções tecnológicas pelas quais todos nós estamos passando, tá bom? Eu vou chegar um pouquinho aqui para o lado, que alguém está comentando aqui alguma coisa. Híbrido de educação formal escola, aprendizados práticos, isso é muito legal, né? O que está vivendo no dia a dia. E aí, o que eu queria... ensino com filhos é a interação... ensino em casa com filhos é a interação com as demais crianças. Pois é, nesse momento, essas dicas que eu vou trazer aqui, elas são para que vocês... para que os professores, principalmente, consigam se adaptar a esse momento, continuar oferecendo o conteúdo que eles estão trabalhando, mas talvez estejam tendo um pouco de dificuldade. Então, assim, já vi professor que está escrevendo num quadro atrás, ou que está colocando numa cartolina e gravando. Aí está todo mundo se virando como pode, né? Professores gravando vídeos, postando no YouTube e tal. Então, eu vejo que as pessoas estão tentando agora correr atrás do tempo perdido, sendo que isso poderia ter sido feito de uma forma muito mais fluida. Mas tem um outro ponto que eu entendo que existe também, tá? Assim, enquanto alguém que já foi professora em tempo integral, eu era professora de cursinho de inglês, cursinho particular, mas era professora em tempo integral. Então, eu sei que existe uma grande dificuldade aí para os professores também, que é a falta de tempo para preparar as aulas, né? Então, às vezes o professor já passa o dia inteiro ali ensinando, não sobra muito tempo para preparar as aulas, para preparar um material audiovisual, uma apresentação, por exemplo, porque o pouco tempo que sobra, ele geralmente vai corrigir exercícios e provas, né? E preparar as aulas do dia seguinte, mas geralmente é algo que ele vai escrever no quadro, etc. Então, o que eu quero apresentar aqui são ferramentas simples, gratuitas, que qualquer pessoa pode usar, seja numa escola de ensino básico, escola de inglês, escola de, enfim, de judô. Claro que não, aquela coisa, né? Não vai ter a interação presencial ali, mas você consegue passar os ensinamentos teóricos e tudo mais de uma forma um pouco mais fácil, um pouco mais prática, tá? E qual que é essa ferramenta que provavelmente muitos conhecem, mas eu acredito que muitas pessoas também não conhecem, que é o Google Slides. O que é o Google Slides? Ele é basicamente o PowerPoint do Google. E aí tem aquela outra dificuldade, né? Os professores podem preparar apresentações, se eles tiverem tempo livre, etc. Nem todo mundo tem uma licença do software, nem todo mundo pode pagar, nem toda escola paga, né? Então, o Google Slides ele é uma ferramenta gratuita que qualquer pessoa que tem uma conta no Google pode utilizar e pode criar aulas ali. Pode criar, deixa eu colocar aqui, no próximo aqui. Pode criar uma apresentação mesmo. Nessa apresentação você consegue buscar imagens na internet para colocar na sua apresentação, você consegue colocar planilhas, você consegue gravar um vídeo e colocar na apresentação. Então, você consegue usar essa ferramenta
por mais que seja uma ferramenta gratuita e básica, ela é uma ferramenta muito poderosa num momento como esse, em que os professores podem simplesmente pegar e criar a apresentação do conteúdo e colocar lá para que o aluno assista, né, para que o aluno consuma, conforme a linha de raciocínio que o professor criou para ensinar esse conteúdo. E aí, entra aquela questão que eu falei, muitos professores vão dizer, mas eu não tenho tempo para fazer isso, porque eu já passo o meu tempo todo dando aulas. A grande vantagem disso é que, pensa num professor de ensino básico, por exemplo, primeira série, primeiro ano, né? Tá bom, primeiro ano é um pouco mais difícil porque é alfabetização, vamos para o próximo. Segundo ano, terceiro ano. O professor que dá essa mesma aula de manhã e de tarde, ele só vai precisar preparar esse conteúdo uma vez. Então, ele prepara o conteúdo para amanhã e para tarde, e tem mais. Esse conteúdo pode ficar salvo para o ano seguinte e pode ser utilizado para por outros professores também. Os professores podem desenvolver aulas em conjunto. Professores de diversas turmas podem trabalhar o mesmo conteúdo. Então, a escola vai literalmente unificar o conteúdo, padronizar o conteúdo que ela vai ensinar. E aí, no momento em que você tem, por exemplo, escolas maiores que têm, digamos assim, 3 turmas do quinto ano, por exemplo, que são 3 turmas no mesmo turno. Se esses 3 professores desenvolverem as aulas juntos, essa aula vai ser muito mais rica em conteúdo, muito mais poderosa, porque, de fato, né, várias cabeças pensam melhor. Então, fica muito melhor poder criar esse conteúdo compartilhado que possa ser utilizado posteriormente e que, enfim, não vai dar trabalho para você ficar refazendo aquilo toda vez. Dá um certo trabalhinho no primeiro momento, mas a verdade é que você ganha produtividade no longo prazo, tá? Gente, alguém mandando pergunta aqui. Depois eu vou ler direitinho, vou seguir aqui com o conteúdo. E aí, qual que é uma forma bem interessante de você oferecer isso? Aqui, no meu caso, tá, gente? Eu vou falar pelo meu caso. A professora tem, e aí, na verdade, eu falo pelo meu caso, mas eu vejo que está acontecendo com muitas pessoas também, muitas escolas. As professoras criaram grupos no WhatsApp com os pais, né, ou com os próprios alunos, e envia lá no grupo quais são as atividades que é para fazer ao longo daquela semana, ao longo enfim, ao longo daquele dia, né, e aí, muitas vezes, conforme outras mensagens vão aparecendo, esse conteúdo se perde. Então, você fica um pouco perdido em conseguir compreender o que era para estar fazendo. Aí você tem que voltar lá atrás, a gente perde um certo tempo nisso, e aí alguém manda mensagem, aí você vai responder a mensagem, e aí o foco do aprendizado se perde. Então, é muito importante que a gente possibilite para o aluno ter esse conteúdo organizado, categorizado, para que ele saiba o que é o próximo passo. Qual é o próximo passo? Beleza, eu finalizei antes dos meus colegas. O que eu posso fazer agora? Né? E aí isso é um outro ponto muito interessante que eu percebia quando eu dava aula de inglês, porque eu tinha alguns alunos que eles eram assim brilhantes, eles aprendiam muito mais rápido do que os outros colegas. Só que aí o que acabava acontecendo era eu tinha que trazer exercícios extras para esses alunos, porque senão ele ia ficar esperando os colegas e sabe assim, você se sente, você quer aprender, você quer ir mais longe, mas você acaba sendo nivelado pela média da turma. E aí isso não é legal. Então, vai ser muito... Eu tô vendo assim que a partir do momento que os professores e as escolas entenderem que isso aqui é algo que agrega e que vai ajudar a escola nas aulas presenciais, a gente vai começar a passar por uma transformação digital em que os alunos vão poder aprender na velocidade deles, eles não vão ficar esperando o professor passar aquele conteúdo porque ainda não está na hora. E os outros que têm dificuldade, a professora não vai precisar ficar repetindo para eles, porque eles vão ter a possibilidade de acompanhar, de repetir, pausar, enfim, assistir quantas vezes for necessário, tá? Aula online não significa menos qualidade que aula presencial. Pelo contrário, aula online é algo assim que, se for agregado à aula presencial, como eu estou dizendo, vai ser... Enfim, a gente vai
a gente vai ter um boom aí no desenvolvimento da educação, porque aí, no momento da aula presencial, a aula presencial ela vai ser realizada para trazer discussões, sabe, para que haja uma interação de fato, e não para que o professor passe o conteúdo, porque se é o mesmo conteúdo que ele vai ter que passar várias vezes, todos os anos, em diversas turmas, não tem, olhando aqui pelo olhar, né, do ensino online, é até improdutivo o professor ficar repetindo o mesmo conteúdo várias vezes. Ele pode gravar uma vez e passar para os alunos assistirem quantas vezes eles precisarem. E aí, como que a gente faz, então, para organizar isso, para oferecer criar turmas, dizendo para os alunos quais são as atividades que eles precisam fazer, qual é a sequência e tudo mais. Existe uma outra ferramenta do Google, poderosíssima também, que é o Google Classroom. Não muita gente conhece, e assim, as pessoas que eu conheço não usam no seu potencial completo, usam mesmo como uma forma de colocar o conteúdo ali. Mas o Google Classroom é uma ferramenta criada pelo Google, que também é gratuita, tá? Só lembrando, para quem tem uma conta pessoal no Google é totalmente gratuito. Você pode fazer o acompanhamento das turmas. Deixa eu até colocar aqui. Aqui está o endereço para quem quiser pesquisar e criar uma turma, explorar mais, tá bom? classroom.google.com. E aí, como é que ele funciona? Você, enquanto professor, você pode criar aulas aqui. Você pode criar, por exemplo, a aula de matemática do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, enfim, de todos os anos. E aí, de todas as séries escolares. E é muito interessante porque o professor ele pode convidar o aluno com um código específico da turma. Então, não vai ficar bagunçado, porque ele vai colocar aquela turma do terceiro ano A, por exemplo, lá no terceiro ano A, né? Ou terceiro ano de um modo geral, caso ele realmente queira otimizar e oferecer aí o mesmo conteúdo para todo mundo, etc. Então, é possível fazer isso, e aí lá dentro é possível a segmentação do público é de extrema importância, exatamente. Lá dentro, você pode separar por turmas e você pode passar o acesso para os pais, no caso de crianças mais novinhas, e aí o próprio aluno, ele consegue ter acesso dessa forma aqui, como está aparecendo. Então, ele vai ver a aula de robótica, ele vai ver a aula de matemática, a aula de língua portuguesa, de inglês, etc. Porque aí os professores vão convidando e ele vê todas ali. E o professor pode deixar lá eu acho que até que eu não consegui um print legal de como que é lá dentro, mas o professor pode criar, o professor pode colocar vídeo lá, então ele pode colocar um vídeo no YouTube que somente quem tem o link vai ver, e aí você coloca o link dentro da plataforma, e aí você cria uma sequência de vídeos de matemática primeiro ano, matemática segundo ano, matemática terceiro ano, enfim. E aí você consegue fazer esse acompanhamento, consegue deixar quais são os avisos, e consegue até, deixa eu ver aqui, consegue até criar as tarefas, quais são as tarefas que os alunos precisam realizar, tá? Então, você consegue criar as tarefas e acompanhar quais alunos fizeram as tarefas. Aí, no criar as tarefas, você não vai ficar pedindo para o aluno ficar fazendo cópia no livro, né? Porque a gente está trazendo exatamente esse questionamento aqui. Será que eu quero uma criança que ela sabe copiar as coisas ou que ela sabe, enfim, fazer questionamentos? Então, esse é um ponto que eu vejo assim que é um ponto chave. Claro que se o professor quiser que copie, dá para o aluno colocar lá também, ó, deixa eu colocar aqui. Dá para o aluno tirar uma foto da sua tarefa e colocar lá para o professor que foi feito, né? Ou ele pode colocar num documento num documento tipo Word, ou ele pode colocar num documento PowerPoint também, ou ele pode criar uma planilha, ou ele pode subir colocar no Google Drive também, enfim, essas são as principais ferramentas. Existem inúmeras outras ferramentas, eu uso uma outra ferramenta, eu não uso o Google Classroom no meu dia a dia, eu uso uma outra ferramenta de aula online, que eu consigo subir meus vídeos e organizar, conferir também a interação dos alunos, como que os alunos estão acompanhando, etc. Mas eu resolvi trazer essa porque ela é uma ferramenta gratuita que não tem desculpa para não usar. Tá bom? Então, a ideia é essa, que principalmente professores e escolas comecem a explorar isso.
hoje em dia, tá bom? A gente está precisando demais disso. E aí, para quem quiser saber quais outras ferramentas cada escola pode utilizar, claro que cada escola tem um caso diferente, né? Há algumas escolas que vão dizer assim, não, mas a gente tem uma aula específica que a gente quer oferecer num formato diferente, enfim. Então, quem quiser aí dicas de mais ferramentas, compartilhar um pouco o caso da sua escola, ou o caso da sua turma, se você é um professor, se é um caso um pouco diferenciado, entre em contato comigo pelo meu site ou pelo meu e-mail, larissa@braverymarketing.com, ou pelas minhas redes sociais também, Larissa Veloso Bravery e Bravery Marketing no Instagram, tá bom?